Aê! Olá, galera! Beleza? Tô aqui para mais um vídeo para a gente falar de arte e política. Pois é, como eu falei da vez passada, não dá para separar as duas coisas. Infelizmente, eu adoraria falar só de arte, mas no atual contexto que a gente vive, agora não dá. Antes, eu preciso fazer uma coisa que eu esqueci nos outros dois vídeos, de me apresentar rapidinho para vocês saberem por que essa doida daqui resolveu falar sobre arte, né? Cair de paraquedas. É que eu me acho, sabe? Eu penso que eu tenho 16 inscritos, mas eu tenho só 16, mas eu penso que eu tenho 1 milhão, todo mundo sabe quem eu sou. Não, ninguém sabe quem eu sou. Enfim, eu sou Elis Bobato, sou curitibana, sou bacharel em gravura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, especialista em História da Arte pela mesma instituição. Então, estou envolvida com algumas questões de estudar sobre política, conservadorismo já há alguns anos, acompanhando o trabalho do professor Olavo de Carvalho. Tive alguns artigos no Mídia Sem Máscara, que era o site, o jornal do professor Olavo. E tem uma série de outras coisas que eu fiz que depois, ao longo do tempo, eu vou falando também. Mas, enfim, vamos continuar lá aquela nossa conversa sobre a Anitta, só que não, né? Comecei falando da Anitta sobre ser aí levantada pela mídia, com algumas matérias, colocando a Anitta como influenciadora política, né? Mas isso é perigoso porque, como eu já disse, ela pode angariar votos de muitos jovens nas próximas eleições. Este é o problema, né? Ah, gostamos de funk? Não. Eu falo gostamos porque eu imagino que você seja mais ou menos parecido comigo se você está aqui me vendo, né? Mas talvez você não seja, talvez você goste, talvez você pense completamente diferente de mim. E eu gostaria que você ficasse e assistisse para entender como se deu o meu pensamento e talvez isso influencie no teu de uma forma boa, beleza? Tá, a gente viu em relação ao Foro de São Paulo que existem secretarias de cada partido ligado ao foro, que o PT aqui no Brasil conseguiu fazer algo muito melhor, que foi pegar o Ministério da Cultura inteiro para si, não só o Ministério da Cultura, da Educação e todos os outros, enfim. Mas tá, e agora? É o Bolsonaro que está no governo. O PT não está mais no governo, e daí? Né? Por que a gente está falando disso ainda? Porque a máquina estatal ela já está completamente aparelhada. O homem não consegue trabalhar, gente. Tudo que o Bolsonaro vai fazer é rebatido. Né? Tudo que ele tenta construir em prol do conservadorismo e do povo que votou nele, o parlamento vai lá e derruba, os deputados derrubam, os senadores derrubam, o STF derruba, né? Todo mundo está tentando governar no lugar dele. Então, por exemplo, Secretaria de Cultura totalmente aparelhada, só tem esquerdista, só tem comunista lá dentro. Vamos parar com esse negócio de falar que comunismo não existe, porque existe sim, e ele está aqui pairando sobre nós, tá? Então, o que acontece? Por que que nenhum cara bom conservador consegue ficar numa Secretaria de Cultura, né? Ou na Funarte, como aconteceu com Dante Mantovani? Esse povo não vai aceitar um conservador na Funarte, na Secretaria de Cultura e em outras entidades, ou como aconteceu agora com o Ministério da Educação com a saída do Abra. Então eles vão lutar, eles vão bater porque eles não vão largar o osso. Gente, entendam, eles não vão largar o osso, eles vão fazer de tudo para voltar ao poder nas próximas eleições. Né? Eles estão tentando derrubar o Bolsonaro para voltar para o poder já. Mas eles trabalham com várias frentes, eles estão trabalhando para conseguir um negócio agora e já estão trabalhando para conseguir outro a médio prazo, caso eles não consigam agora. E assim vai. Essa é a ideia deles. Então eles já estão trabalhando a próxima campanha política. Então vai aparecer aí um candidato de esquerda que vai ter o apoio aí de uma Anitta, de um Felipe Feto, né? Embora isso já aconteceu nas eleições passadas, que a gente vê uma classe artística toda contra o Bolsonaro, fazendo campanha para Haddad. Lembra daquela campanha ridícula do Ele Não, que foi a Daniela Mercury que começou, inclusive a Daniela que recebia muito dinheiro da Lei Rouanet, né? Então isso tudo tá ligado ao Foro de São Paulo. Lembra que eu li lá nas resoluções do Foro que eles tinham que colocar recursos financeiros para manter aquele projeto de pé?
Então isso está ligado a esses artistas que recebiam milhões da Lei Rouanet e agora eles estão revoltados, bem revoltados que não recebem mais, né? Aí tá no Bolsonaro. Então aquela campanha dele não acabou se revertendo numa coisa boa para o Bolsonaro, porque daí nós fizemos o ele sim e ele se elegeu. Então esperamos que aconteça de novo, né? Muitos artistas retardados mentais vão voltar para fazer a mesma coisa, continuam fazendo a campanha contra aí, achando que estão no terceiro turno que não existe, mas a gente tem que ficar atento às situações e entender o que acontece ao nosso redor, né? Para que quando você falar para tua amiga esquerdista, para tua vizinha de centro que vota no Ciro, que acha que não é esquerdista, ela entender do que você está falando, né? E você mostrar para as outras pessoas também o que acontece ao nosso redor, né? Eu não estou aqui como uma aura superior que sabe muita coisa, eu não estou fazendo esse trabalho aqui para aluno do Olavo, tá? Isso aqui é para você que quer aprender junto comigo, né? E passar isso para outras pessoas de uma forma simples, sem ficar complicando e falando muito difícil, usando muitos termos que muitas vezes os conservadores usam. Eu amo assistir vários canais que eu acompanho a Terça Livre, acompanho o canal do Fernando Mello, que é o Comunicação e Política, e diversos outros, né? Durante anos acompanhando o True Outspeak do Olavo de Carvalho, e depois o COF, né? O curso. Mas aí você chega aqui e fala assim, porque o establishment não permite que... Cara, minha filha, você sabe o que é establishment? Eu escutava, daí ficavam falando, eu ficava, hein? Claro, eu fui estudar, fui atrás, fui aprender, né? É uma máquina que cerca toda a questão política e econômica, que é como se fosse realmente algo que paira acima de tudo, um mecanismo, né? Mas aí o cara tá lá falando, o conservador falando, e começa a usar termos que as pessoas nunca ouviram, né? Não é esse o meu público. O meu público é você que quer começar a aprender. E é claro que à medida que você vai aprendendo, você vai aprender outros termos, autores que você nunca ouviu falar, ou ouviu falar, mas não conhecia tão profundamente. Mas vamos indo aos pouquinhos, né? Então, falando lá sobre o Foro de São Paulo, aquelas resoluções, o que acontece? O Foro de São Paulo foi criado em 1990 por Fidel Castro e Lula, numa época em que a União Soviética tinha acabado de cair e se desfez e a coisa precisava começar a se remontar num outro continente, né? Não pode cair uma União Soviética e não ter um outro espaço tomado pela esquerda. Então vamos lá tomar a América Latina. Então Fidel Castro e Lula não foram grandes gênios que criaram o Foro de São Paulo do nada para ter debates democráticos, como querem dizer que era só um grupo para conversar. Não, não era. A coisa é muito maior. Mas eles tiveram uma escola, e não pense que isso saiu só da cabeça deles, porque eles foram aprender lá atrás com os russos e colocam tudo isso em prática aqui. Olha só, o que a gente vê na imprensa hoje, tá? Tô falando de arte e agora de imprensa, mas vocês vão ver que tá tudo ligado. Pegar, por exemplo, esse jornalista, o Lacombe, que saiu da Globo há pouco tempo porque falou a verdade sobre o vírus chinês, e no dia seguinte o cara foi mandado embora da Globo, a Band News contratou, o cara foi pra Band e começou a fazer um programa lá, mas a Band tem aí um acordo com um canal de mídia chinês, enfim, que é do Partido Comunista Chinês, eles não podem fazer muita coisa. E o Lacombe se declarou conservador, chamou Alan dos Santos para dar entrevista no programa dele, que no dia seguinte o cara rodou. Então não pode ter um jornalista de mais relevância na grande mídia que fale que é conservador e que dê espaço para um cara como Alan dos Santos. Não pode. Por quê? Olha o que Stalin escreveu. A imprensa é a arma mais poderosa do nosso partido. Isso Stalin declarou sobre o partido dele na Rússia. E vocês acham que para o PT e para a esquerda é o quê? É a mesma coisa. Gente, quando eu falo PT, é até uma forma errada de me expressar, né? Porque o PT ele ficou com esse... Pegou o estigma, né, do partido do poder, ficou anos no poder, mas agora ele saiu, mas eles continuam ali trabalhando em acordo com outros partidos
para falar a verdade, não existe nenhum partido de direita no Brasil. Não se engane, PSDB, próprio PSL, se fosse um partido de direita, não teriam feito o que fizeram com o presidente Jair Bolsonaro, hoje sem partido. Como a mídia adora falar, né? O presidente Jair Bolsonaro, entre parênteses, sem partido. Grandes bosta ter um partido. Ele é o partido, enfim. Aí, o que eu queria mostrar para vocês a respeito dessa ligação lá de trás da Rússia com o Foro de São Paulo e o que a gente vive hoje aqui. Olha só, eu quero ler para vocês os 10 mandamentos de Lenin, que chamam o Decálogo de Lenin, os 10 mandamentos do comunismo de Lenin. Olha só, vão escutando e fazendo uma ligação com o que a gente vive hoje no Brasil. Não é mera coincidência. Ele escreveu isso em 1913. Vamos lá. Número 1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Será que a Anitta faz isso? Quando ela faz pornografia em forma de música? Número 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Todos. Né? Acabei de falar aí da situação do jornalista Lacombe que tchau de novo, né? Não pode falar o contrário daquilo que eles querem. 3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Né? Aí essa discussão toda sobre o racismo negro contra o branco, aí a discussão feminista mulher contra o homem, a luta de classes do empregado contra o patrão e por aí vai. 4. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Ou seja, para eles a democracia é uma palavra bonitinha que eles usam para te enganar. E assim que eles podem, eles vão lá e dominam a sua vidinha. 5. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Será que o PT, quando estava no poder, roubou muito e mandou muito dinheiro para fora, financiou o Foro de São Paulo, financiou o Porto em Cuba e o Carpana 4? Será? E agora, será que os prefeitos e governadores se arregalaram de tanto roubar usando aí a farsa do vírus chinês? Será? 6. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Vocês viram que a mídia está o tempo todo falando que a economia vai quebrar, que o país vai quebrar, quando o país está bem, eles tentam inventar. Agora não está bem por causa do vírus chinês, mas né? Eles sempre dão um jeito de mostrar a imagem nossa lá fora de uma forma muito ruim. Tem diversas matérias que vocês podem procurar, que vocês vão ver isso que eu estou falando, que eu estou lendo aqui. 7. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Agora não precisa de greve porque está todo mundo confinado, né, de quarentena. Mas quando tem greve, a ideia é conseguir destruir as indústrias vitais do país, porque isso dá uma quebrada na economia daquela indústria. Né? Pega uma Petrobras e deixa os caras um mês de greve, né? O que acontece com a produção? Eu tô com alguma coisa na minha boca me incomodando aqui, não um pelinho. Então pega o correio, deixa de greve. Vira um caos, se bem que aqui o correio não é indústria, mas só me veio como um exemplo aqui na memória. 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Então, o que a gente vê? Se for uma greve legal, se for uma greve ilegal, o STF hoje age tornando aquilo legal. E quando é legal, eles agem tornando ilegal, uma inversão de valores total dentro do nosso setor jurídico também, né? 9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade, da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Gente, olha o que está acontecendo no governo hoje. Realmente estão expondo
o presidente Jair Bolsonaro o tempo todo ao ridículo. Ele só consegue votar o que é de interesse da causa socialista, quando é de interesse do povo, do conservadorismo, que é o que o elegeu. Ele não consegue colocar em pauta, a Câmara não deixa, o STF não deixa. 10. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Então é muito importante o desarmamento civil, tornando impossível qualquer resistência à causa. Aí a gente tem um presidente que quer armar a população, aí tem a Câmara e o STF que querem impedir, tinha até o ex-juiz, atual colunista, Sérgio Moro, que fez o que ele pôde para impedir a questão do armamento civil. Então tá aqui, tudo que a gente vive hoje de desgraça tá no decálogo de Lenin. Né? Então a escola do Foro de São Paulo é esta aqui. E tudo que você está vendo ao teu redor de desgraça é isso daqui sendo colocado em prática. E há quem queira dizer que o comunismo não existe mais, que o Foro de São Paulo é só um espantalho para a direita e que o PT morreu. Mentira! O PT está muito bem, obrigado. O Foro de São Paulo também. Eu quero ver mostrar para vocês duas matérias rapidinho aqui. Depois eu coloco na descrição do vídeo para vocês poderem ler inteiro se vocês quiserem. Mas aqui, uma matéria da Carta Capital. Nessa matéria da Carta Capital, eles tentam mostrar, fazer uma chacota com quem realmente fala da existência do Foro de São Paulo. Eu não vou ler tudo, porque senão eu vou me estender demais, eu quero fazer vídeos curtos, como já falei. Mas tá. O que é o Foro de São Paulo? É uma organização que junta vários partidos e movimentos sociais populares de esquerda da América Latina e do Caribe. Ele foi fundado em 1990 pelo PT, do ex-presidente Lula e pelo Partido Comunista Cubano de Fidel Castro, entre outros. Partido Comunista Cubano. Aí, olha só, foi fundado pelo Partido Comunista Cubano. O Foro é uma organização comunista? Não! As organizações que fazem parte do Foro, sim, são de esquerda. E também é verdade que alguns partidos comunistas são membros, mas o Foro em si não pertence a nenhuma corrente específica. Ele se autodeclara como sendo de esquerda, anti-imperialista, socialista e democrático. Queria meu nariz de palhaço agora. Então, gente, o troço foi fundado pelo Partido Comunista de Cuba e os caras falam que não, o Foro não é comunista. Como não? Aí eles usam sempre a palavra socialista, democrático para deixar a coisa... Eles tomaram o termo democracia para si. Né? Então, quando hoje nós conservadores, quando a pessoa de direita fala em democracia, isso acabou se tornando uma aberração na boca das pessoas e a gente precisa prestar muita atenção nisso, o que a gente chama de nova língua, né? Você pegar e distorcer o sentido das palavras. O que faz o Foro de São Paulo? É um fórum de debates que discute as alternativas à visão neoliberal da economia e da política. Esses grupos e partidos de esquerda trocam experiências e conhecimento a respeito de como construir políticas sociais. Então tá aqui, gente, é só um grupo de debate. Fiquem tranquilos, o Foro de São Paulo não é uma instituição comunista, é só um grupo de debate. Ah, tá. Aí aqui tem uma outra matéria da BBC News, que é uma mídia inglesa de esquerda, que fala assim, aqui é para fazer chacota mesmo, né? O que eles estão tentando falar nessa matéria é que o Foro de São Paulo virou um fantoche para a direita, que o Foro de São Paulo é mais importante para a direita do que para a esquerda. Por que o Foro de São Paulo é mais importante para a direita do que para a esquerda? Aí tá, entre aspas, o Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc. É um negócio monstruoso, fecha aspas, afirmou em vídeo postado há menos de uma semana o escritor Olavo de Carvalho, ideólogo do bolsonarismo. Então eles estão aqui fazendo essa chacota, chamando de novo o professor Olavo de ideólogo do bolsonarismo.
né? Tá lá. Tema de predileção de Carvalho, o Foro de São Paulo realizou a sua 25ª edição na quinta-feira em Caracas, isso em 2019, tá? Capital da Venezuela, e mobilizou a atenção de outras lideranças à direita. Em entrevista à BBC News Brasil há 2 semanas, o chanceler Ernesto Araújo disse que o Foro de São Paulo é um tema que nos preocupa e a outras pessoas também. Gente, o Foro de São Paulo durante muito tempo foi dirigido de uma forma muito discreta, não aparecia na mídia, é como se ele não existisse, né? Então, a hora que ele começou a aparecer e as pessoas viram o que ele era, poxa, se falasse na mídia que tinha um órgão de esquerda, um órgão comunista, sendo financiado com o nosso dinheiro, a população não ia aceitar, tinha que esconder isso. Então, os jornalistas canalhas sabiam e não falavam nada. Não que era secreto, mas não falavam nada. Quando começou a ser falado, eles começaram com uma narrativa de que não, o Foro de São Paulo existe, mas ele não tem importância nenhuma. E o PT não está mais no governo, então não significa mais nada. Mentira. Claro que agora eles estão se sacudindo um pouquinho porque eles estão sem a grana, né? Que é o nosso dinheiro que ia para lá, o nosso dinheiro roubado daqui que ia para lá. Eles perderam o financiamento, mas continua existindo, continua trabalhando e continua fazendo suas articulações na mídia, na arte, na cultura. Já deu 21 minutos de vídeo aqui, eu quero fazer vídeos curtos. Eu li os 10 mandamentos aí do comunismo, de Lenin. Eu queria ler os 10 princípios conservadores de Russell Kirk, não quero fazer isso hoje porque eu quero demorar mais um pouquinho, comentar cada um rapidinho. Se bem que tem muito material bom sobre isso que vocês podem pesquisar, eu vou deixar nas descrições do vídeo, tá? Quero recomendar para vocês você que está começando a aprender, que quer se inteirar um pouquinho mais desses assuntos, é o curso de Marxismo Cultural do Padre Paulo Ricardo, porque eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, já tem muito material bom de pesquisa, de aula, de cursos, de vídeos, de livros, então eu vou indicar outras coisas que o material já está pronto, né? E a gente vai tendo esse bate-papo aqui, você já tendo visto outras coisas também, e um assunto vai puxando o outro e um aprendizado vai trazendo o outro, beleza? Que mais que eu quero falar para vocês rapidinho? Estou preparando um curso de História da Arte, que vai ser lançado daqui a algumas semanas, talvez daqui a um mês, né? Mas o curso de História da Arte, você não precisa ser artista ou estudar arte, você quer começar a aprender alguma coisa, é um ponto de partida para você ter também um ponto de vista diferente, porque eu quero mostrar com um viés conservador. Ah, isso está certo, isso está errado, eu não sei. Se alguém achar que eu estou errada de fazer um curso de História da Arte com um viés conservador, caguei, vou fazer, né? Talvez eu comece falando da bigoduda lá da sobrancelha de Mandorová, a Frida Kahlo. Enfim, gente, é isso. Continua a nossa conversa aqui, nossa conversa onde eu falo sozinha no próximo vídeo. E vamos que vamos. Não lembro se eu queria falar mais alguma coisa agora, se eu queria fica para o próximo. E é isso. Fiquem com Deus, Ele está sempre com vocês. Um beijo, outro, tchau. E vamos de blues?